emergências. É o nosso desfile escolar 2025, ressaltar e parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. É um desfile histórico que vai entrar para a história do município de Cardoso Moreira. Lembrando, Neto, que todas as escolas estão de parabéns. Se dedicaram, se desenvolveram junto com as suas equipes esse lindo desfile. Então, não importa a premiação. O que mostra é que nossa equipe está unida em prol de uma educação transformadora e a melhor educação no município de Cardoso Moreira já viu. Não é isso, Mano Neto? É isso aí. Olha que coisa linda. Cachoeiras do Rio Moriaé, com sua força e beleza, encantam. Thank you.